Olá, Rocco Repórter. A pauta de hoje é um tipo de texto que não é notícia, mas sempre aparece no jornal, que é a crônica jornalística. Então, para falar sobre crônica, eu trago aqui a voz de Antônio Cândido, que é um dos maiores especialistas da literatura brasileira, e ele diz que a crônica é a filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Ou seja, né, a crônica, originalmente, ela era vista com um pouquinho de preconceito até, como um gênero menor, um gênero menos importante, menos artístico. Mas ela é muito presente no cotidiano, ela aparece nos jornais e ela tem essa característica de ser dinâmica, então ela costuma trazer essa efemeridade, né? Porque tudo que lida com o cotidiano fica velho muito rápido. As notícias são assim, né? No jornal, tudo que é notícia porque é novidade. Uma vez que deixa de ser novidade, deixa de ser notícia. O mesmo acontece com as crônicas. Elas tratam de assuntos do cotidiano, portanto, uma vez que eles são superados, ela acaba também ficando um pouco antiga. E aí elas viram, assim como as notícias, algo que você usa para outra função. Então, falando um pouquinho sobre o surgimento das crônicas, né, elas vêm ali no século XIX, acompanhando a ampliação do público leitor, mais gente estava se alfabetizando e estava consumindo os textos escritos, especialmente os jornais. Nesse momento também começa a publicação de romances através dos folhetins, que era mais ou menos como se fossem as novelas de hoje, né? Era um livro, só que ao invés de publicar ele todo de uma vez, ele era publicado em capítulos, e aí conforme a reação do público, o autor até mudava o rumo da história. Então, ali começa, no século XIX, a se movimentar esse mercado literário. Mas as crônicas também surgem ali. Alguns autores muito relevantes da literatura também publicavam crônicas. E a palavra crônica está relacionada com o radical grego crono, que vem de tempo. Então, ela vai tratar da contemporaneidade, né, do tempo presente. Além disso, a história da crônica normalmente vai se concentrar em um episódio muito curto, porque o tamanho da crônica também é relevante. Quando nós pensamos em textos narrativos, nós diferenciamos eles normalmente pelo tamanho. Então, nós temos o romance, que são as histórias mais longas, né, os livros, temos as novelas, que são histórias intermediárias, os contos, que são menores ainda do que as novelas, as crônicas são menores ainda do que os contos. Então, crônica é um texto curto, narrativo, que trata de aspectos do cotidiano. Esses aspectos do cotidiano também se relacionam normalmente com temas sociais, especialmente quando publicados em jornais, né? É muito normal que você veja uma notícia sobre algum problema da sociedade e na mesma seção do jornal veja uma crônica que se relacione com aquela notícia, só que ao invés de forma factual, objetiva e informativa, ele vai tratar disso de forma literária, mais livre, mais solta, mais subjetiva. Você não lê uma crônica para se informar, mas normalmente ela vai trazer algum aspecto da sociedade que é muito relevante para aquele contexto daquele momento. Por isso a linguagem é mais leve, é mais cheia de humor, né? Você traz a graça para o texto para gerar a reflexão e gerar a crítica. Normalmente uma crítica efetiva é aquela que te faz pensar, mas também te faz rir. Então a crônica normalmente tem essa característica de ser engraçada e com uma linguagem leve, né? Ela não pode ser desapegada da norma padrão, continua tendo que seguir as normas da gramática, mas ela tem algumas características ali de informalidade. Normalmente aparece ali uma primeira pessoa, ao contrário das notícias, que devem ser muito objetivas, né? Não existe um eu na notícia, existe o fato e não o jornalista. Nas crônicas, não, costuma aparecer um narrador em primeira pessoa que se põe ali a fazer uma reflexão. E normalmente ele costuma até conversar com o leitor, fazer pergunta, fazer alguma piada, alguma pergunta retórica, né, no caso, que o leitor pense junto com o narrador. Então existe essa comunicação bastante interessante da crônica. As crônicas têm a característica de ter
uma estrutura que evidencia sequências narrativas. Então, ela costuma se tratar de acontecimentos com um começo, um desenvolvimento e uma conclusão, com bastante detalhe, mas que também traga alguma reflexão. Então, esses acontecimentos servem como uma inspiração para reflexão. A montagem do texto, ela não vai se relacionar tanto com a objetividade das notícias, né? Eu já falei para vocês, ele não cria esse distanciamento das notícias, mas sim uma aproximação. Por quê? Porque ele traz essa marca de subjetividade. Então vai ter aquela linguagem com os comentários, às vezes o narrador está falando alguma coisa e no meio ele põe uma opinião dele. Às vezes nós vamos ter as perguntas retóricas que eu mencionei, às vezes vamos ter algumas pitadas de ficção. Então pode aparecer, né? Não é só porque ele traz o cotidiano que ele não pode inovar e fazer alguma coisa que não se relaciona com aquele fato. Você não está lendo uma notícia, você está lendo um texto literário. É um texto literário que se relaciona com notícias. Ainda assim, ele pode inovar, ele tem a liberdade de criar. Portanto, a marca da ficção aparece também. Aqui eu tenho exemplo de uma crônica que é escrita pela Raquel de Queiroz, que é uma autora de literatura como um todo, né? Ela também escreve romances, ela foi muito importante na segunda fase do modernismo da literatura, os alunos do terceiro ano estudam ela, e já é, na verdade, uma crônica bem desatualizada, né? Fala sobre trânsito, só que de uma perspectiva de quem achava que talvez isso fosse se tornar obsoleto ao ponto de ser superado. No caso, não foi, nós ainda enfrentamos os mesmos problemas. Então, ela está desatualizada, mas ela ainda é uma discussão atual. Eu vou ler para vocês, ela não acaba aqui, ela tem mais páginas, mas não é tão grande assim. Então, eu vou ler e vocês acompanhem. O título é Assim Caminha a Humanidade. Há muito que penso nisso e muitas pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Mas ninguém fala, ninguém diz nada. Por quê? Não o sei. Trata-se do automóvel, essa maravilha mecânica, o veículo revolucionário que acabou com os carros de tração animal e expulsou o trem urbano para longos percursos. E agora, esse totem da nossa era, o automóvel, também chega ao seu fim, transforma-se num veículo obsoleto. Não serve mais. A finalidade a que ele se destinava, nas áreas urbanas, transporte individual, rápido, seletivo, perdeu sentido. Você, hoje, para transpor alguns poucos mil metros da sua casa até o centro, leva o mesmo tempo que gastaria se fosse caminhando. As ruas de todas as cidades do mundo, pequenas, médias, grandes ou imensas como São Paulo e Nova York, vivem atravancadas por essas tartarugas ninjas, andando a passo, sim, de tartaruga mesmo, cada uma ocupando um espaço que vai de 10 a 12 metros quadrados e transportando, na sua grande maioria, só uma ou duas pessoas, no máximo 3 se houver o motorista. Arrogante. Nas suas janelas de cristal, na pintura luzidia, nos metais polidos, o automóvel é, acima de tudo, um monstro de egoísmo. Então, fazer uma pausa para comentar esse trecho, né? Como é que ela abre? Ela abre o texto falando que ela quer trazer um assunto à tona, que outras pessoas devem pensar também como ela, e poucas pessoas falam, então ela vai falar. E aí ela diz que o assunto é o automóvel, que era revolucionário, mas por ter substituído os carros de tração animal, mas aí ela vai começar a comentar sobre ele, sobre os problemas dele, porque ela já diz que, embora ele tenha todos os méritos que ela aponta, ele também tem os problemas de não funcionar mais na cidade grande. E ela começa a reclamar de trânsito, reclamar que é tão demorado ir com ele do que seria andando. Então ela vai trazendo a reflexão. E percebam, né? Não é nada digno de fazer uma obra literária, um livro. Você normalmente, quando pensa em literatura, pensa em temas grandiosos, em grandes histórias. Aqui não, aqui é um texto para falar de trânsito. Só que se você abrisse o jornal para ver uma notícia sobre isso, o que ele falaria? Falaria dos quilômetros de congestionamento. Então, a ideia da crônica é mais ou menos isso, né? Você pensa em uma notícia e escreve sobre ela de forma literária, como se você fosse um personagem fazendo uma reflexão sobre ela. Isso que normalmente faz uma crônica. E aí ela continua, né?
A área que ele exige para si, na via pública, em vez de 2 personagens lhe ocupando os assentos, daria para, no mínimo, 3 bancos de 3 pessoas folgadamente instaladas. Quem vem aqui no Rio, na Barra da Tijuca, ao centro, tem de inserir logo na Avenida das Américas, num imenso compacto cortejo, andando em velocidade de enterro. Qual enterro? Já vi enterro marchando em muito maior velocidade. E carregando todos juntos um contingente de pessoas que caberia folgadamente dentro de um trem suburbano. Em meio de buzinadas, palavrões, batidas de para-choques ou outros incidentes mais graves, só vai alcançar o seu destino, se der sorte, dentro de, no mínimo, hora e meia. Temos de livrar as ruas disso que Macunaíma chamava a máquina veículo automóvel. O carro puxado a cavalos também não desapareceu. Por obsoleto? Hoje, nem a rainha da Inglaterra o emprega. Prefere os seus reluzentes Rolls Royces. Tal como não se podia mais suportar o atropelo e a sujeira dos cavalos, das lerdas carruagens do fim do século XIX, assim também o automóvel acabou. Há que substituí-lo por um transporte coletivo de qualidade, rápido, limpo, confortável. Metrôs, ou mesmo grandes veículos de superfície, sei lá. A cabeça dos técnicos já deve estar trabalhando, a dos urbanistas, a dos chamados cientistas sociais. Então, nesse trecho, nós temos mais problemas apontados pelo narrador e, no final, algumas conversas, não conversas, mas algumas reflexões. Então, até a linguagem bem formal ali no final, quando fala, mesmo ou mesmo grandes veículos de superfície, sei lá. Esse sei lá não caberia na maioria dos tipos de texto, mas aqui, como é uma reflexão, está levantando hipóteses, até cabe, até pode. E aí termina, a cabeça dos técnicos já deve estar trabalhando, a dos urbanistas, a dos chamados cientistas sociais. Então, fica levantando hipóteses de quem é que será que está pensando em uma substituição para isso. O narrador é otimista, acredita que alguém deve estar pensando, ledo engano, até hoje o transporte público continua com os mesmos problemas. E agora vamos para a parte final do texto. Hoje em dia, leva-se mais tempo viajando de casa para o trabalho do que no trabalho propriamente dito. E, como os patrões exigem as suas 8 horas, tem-se que sair de casa em plena madrugada, chegar em casa depois das 10 da noite. Quem mora em subúrbio conhece essa tragédia. Os ônibus mesmo, que poderiam ser um grande recurso, têm os seus espaços disputados furiosamente pelos carros e se embaralham, retardam e engarrafam na confusão geral. Quem sabe vai-se recorrer ao transporte aéreo, grandes helicópteros que seriam como ônibus voadores, pousando em heliportos, arranjados nos tetos dos grandes edifícios? Não sei, porque logo apareceriam helicópteros particulares, cada executivo teria o seu, de luxo, importado. O que, aliás, já está acontecendo. Eu mesma já viajei num desses a convite de um amigo. Ou será que os engarrafamentos vão continuar por mais anos e anos, como os assaltos, os sequestros, os meninos de rua, as favelas e as demais desgraças dos grandes ajuntamentos urbanos? Então a solução seria mesmo acabar com os próprios grandes ajuntamentos urbanos, voltar todo mundo a se espalhar pelo campo, só procurando os centros quando a natureza de seu trabalho exigisse, até que o campo se deteriorasse também, já que esse é o destino do homem sobre a terra, acabar com tudo de bom e bonito que a natureza para ele criou. Então percebam, Ela continua essa reflexão sobre o transporte até que chega um ponto em que a reflexão se amplia muito. Por quê? Ela traz ali, nesse parágrafo, o que, aliás, já está acontecendo, eu mesmo já viajei e tudo mais, ela fala assim, ou será que os engarrafamentos vão continuar por mais anos e anos, como os assaltos, os sequestros, os meninos de rua, as favelas e as demais desgraças dos grandes ajuntamentos urbanos? Então, aqui a crítica se amplia, porque ela não fala mais só sobre eu vou reclamar do trânsito, ela reclama de tudo que dá de errado nos centros urbanos, todos os problemas sociais que se repetem constantemente sem nenhuma melhoria. E a crítica continua, Ela fala sobre o melhor então seria
acabar com os próprios grandes ajuntamentos urbanos, voltar todo mundo a se espalhar pelo campo só procurando centros da natureza de seu trabalho o exigisse. Aí ela fala, né? Até que o campo se deteriorasse também, já que esse é o destino do homem sobre a terra, acabar com tudo de bom e bonito que a natureza para ele criou. Então agora a crítica sai só do centro urbano e joga o problema não para o lugar, mas para a pessoa. O homem é o culpado disso tudo. O homem estraga tudo. Então, a crítica dela, que começa aparecendo só eu vou falar mal do trânsito porque estou irritada com o engarrafamento. Não, ela começa pequeno e aí vai se expandindo e a reflexão dela se torna uma reflexão sobre como o homem estraga tudo. Então percebam que a estrutura da crônica pode ser simples, mas ainda assim traz uma reflexão maior do que ela mesma. Então, quando vocês forem produzir a crônica de vocês, sempre pensem em uma situação cotidiana, qualquer uma. Quer falar sobre o isolamento social, por exemplo? Pode. Quer falar sobre educação? Pode. Quer falar sobre saúde? Pode. Quer falar sobre qualquer coisa que você entenda como um problema social? Pode. A discussão da crônica é realmente uma discussão do cotidiano. E através dela você vai trazer uma reflexão que se amplie, né? Não é só reclamar dos problemas, mas realmente refletir sobre eles. Aí, na sua estrutura, normalmente você vai fazer uma introdução, não precisa seguir à risca isso e muito menos em tópicos, tá? Mas normalmente vai aparecer uma introdução, que é onde você apresenta o tema, então é o início da história. No desenvolvimento, pode aparecer personagens. No caso do exemplo, nós só tínhamos o narrador e nem sabíamos nada sobre ele. Então, os personagens não são obrigatórios. O cenário não precisa ser muito descritivo. Então, no cenário do exemplo, nós sabíamos que estava falando de centros urbanos. Ela ali cita grandes cidades, fala do Rio de Janeiro, fala de Nova York, fala de São Paulo. Você consegue imaginar uma grande avenida com carros parados, né? Mas ela não fica descrevendo isso. A situação cotidiana pode ser uma situação típica, como exemplo, né, trânsito, ou pode ser alguma coisa muito inusitada, algo que chama atenção, e a história em si, né, desenvolver a história. A história que nós vimos de exemplo, na verdade, era uma história só em cima da reflexão. Também pode acontecer. E a conclusão normalmente vai ampliar aquela reflexão, deixá-la mais óbvia, né? No caso em questão, ficou bem marcado, bem claro qual era a reflexão. A linguagem, sempre uma linguagem simples, mas que esteja de acordo com a norma padrão. E eu acho que com essas explicações vocês conseguem criar uma boa crônica. Pode se inspirar em qualquer assunto que esteja relacionado com a vivência de vocês. Seguindo esse modelo, né, seguindo os critérios, não deve ter nenhum problema. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, postem nos comentários e, se possível, fiquem em casa.